Novamente a 8. Cite as obrigações assumidas pelo Brasil como consequência da assinatura do Tratado de Petrópolis. O Brasil entregaria à Bolívia áreas no Mato Grosso, como também efetuaria o pagamento de 2 milhões de libras, além de assumir o compromisso de construir uma estrada de ferro para que a Bolívia pudesse escoar sua produção. Página 93, exercício 9. Observe atentamente o mapa abaixo. Agora cite o nome dos países que possuem menor e a maior faixa de fronteiras com o Brasil. A menor é Suriname e a maior é a Bolívia. Questão 10. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados nos séculos XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos da expansão com tratados de limites. Então, a questão correta é a questão C. O Tratado de Madrid revocou de Tordesilhas e deu ao território brasileiro com formação semelhante à atual. Página 94. A partir da observação do mapa do Brasil, onde estão colocadas as dimensões e os pontos extremos, coloque V para S, proposições verdadeiros e F para falso. Tá? Como consequência da dimensão leste e oeste, o Brasil apresenta apenas 2 fusos horários adiantados em relação ao meridiano de Greenwich. Falso. No que se diz respeito à linha do Equador, o território brasileiro possui terras nos hemisférios norte e sul. Verdadeiro. O ponto extremo setentrional do Brasil está localizado na região norte. Verdadeiro. O ponto extremo meridional do Brasil está localizado na Ponta dos Seixas, que corresponde a 34 graus e 45 ao sul. Falso. Questão 12. Gostaria que espanhóis e portugueses mostrassem onde está o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Essa frase mostra o que? Descontentamento do rei francês Francisco I com o comércio de especiarias, as expedições de reconhecimento das terras portuguesas e espanholas, a situação geográfica privilegiada de Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas ou as viagens marítimas europeias. A questão correta é a questão D, porque o Tratado de Tordesilhas repartia as terras entre essas duas grandes potências, Portugal e Espanha. Página 95, questão 13. Em junho de 2008, passou a vigorar no Brasil nova distribuição de fusos horários sobre o assunto. Marque verdadeira para verdadeira e falsa para as falsas. Então, a questão correta é a questão E. Tá? 14. Devido à grande extensão territorial, nossos países se diferenciam de outros pela diversidade climática, pela oposição geográfica, pela latitude, pela configuração do território e pelo sistema da atmosfera. Observe um mapa do Brasil abaixo e identifique os tipos de clima característicos das regiões indicadas. Assinale a alternativa abaixo, em que os climas listados correspondem correta, respectivamente, às letras A, B e C, localizadas no mapa. Então, a questão correta é a questão C. Tropical semiúmido, tropical de altitude e subtropical. Questão 15. Em geografia, chama-se hemisfério a uma metade da superfície da Terra limitada por um círculo máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma dos hemisférios, assim como sua divisão pelo meridiano de Greenwich. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério sul-ocidental. Questão E. A Copa do Mundo de Futebol de 2014 atraiu para o Brasil os olhares de milhões de pessoas. Curitiba sediou alguns dos jogos desse torneio. Um desses jogos estava marcado para o dia 23 de junho às 13 horas. Assinale a alternativa que indica o horário que um telespectador
que se encontrava na cidade de Nova York, localizado no fuso horário de 75 graus de Greenwich, e outro em Paris, localizado no fuso horário a oeste de 15 graus. Assistiram ao seu jogo respectivamente. Considere os seguintes fatos. Nova York e Paris adotam o horário de verão. Curitiba situa-se no horário oficial de Brasília. A questão correta é a questão de 12 horas e 18 horas. Agora, mais umas questões. Página... Não, os exercícios acabou por aí. Então, nós vamos começar a falar sobre... Só um momento. O que é a nação brasileira? Em primeiro lugar, nós vamos falar o quê? Que a nação brasileira é o quê? Uma mistura de raça, uma mistura de povos, aonde tem o quê? Uma miscigenação desse povo, tá? Onde nós vamos conhecer várias culturas, várias formas de vivência, tá? Quais são os grupos formadores da população brasileira? Segundo a moderna biologia, que através do projeto Genoma do Mundo, e no Brasil existe entre os seres humanos, é correto utilizar o termo etnias para diferenciar os povos. Então, a formação dos povos brasileiros está entre o quê? Os povos indígenas, africanos e espanhóis. Então, isso foi o quê? Os grupos formadores do quê? Da população brasileira. Então, é uma mistura de raça, tá? Os indígenas. Várias organizações não governamentais indigenistas avaliam que em